Boas, malta! Professor Vicente aqui, ó, na área de novo, pra gente resolver questões da Zona Nerd, malta. Zona Nerd. Malta, Zona Nerd são questões de exame nacional. Óbvio que você já tentou fazer. Óbvio que você está aqui agora, na verdade, para aprender um bocadinho mais. Não é para não deixar de resolver e vir aqui assistir a aula, porque isso chama-se estudo passivo. Estudo passivo não vai te levar a grandes lugares. Você tem que ter estudo ativo. Tente resolver e só vem assistir a aula depois que você tentou resolver. Já viu a resposta, já sabe se acertou ou se errou, assista na mesma para que você possa aprender um bocadinho mais, porque é óbvio que eu vou lhe dar uma série de dicas e uma série de informações que talvez tenham passado despercebido enquanto você resolvia essa questão. Tá bom? Então, vamos lá? A questão é da prova de 2021, primeira fase. Foi logo ali, não tem muito tempo não, é ela, falando sobre o meu amigo James Prescott Joule. Em meados do século XIX, ele estabeleceu a equivalência do trabalho e calor, comparando a energia transferida por trabalho necessária para obter um determinado aumento de temperatura. Então, ele viu que essa energia transferida como calor, a energia transferida por trabalho produziu o mesmo efeito que a energia transferida por calor. Ou seja, eu posso aquecer a água fornecendo, queimando uma certa substância e liberando energia térmica, como uma fonte, né? Uma fonte térmica, peguei um gás, queimei e eu produzi ali calor. Ou eu posso fazer isso através do trabalho, que foi exatamente o experimento de Joule, que eu expliquei todinho em detalhes na nossa aula. Portanto, essa questão aqui é uma questão muito simples. Vamos lá? Joule utilizou um dispositivo semelhante ao esquematizado na figura 1, no qual dois discos de chumbo, D1 e D2, eram levantados até uma certa altura. Quando os discos caíam, faziam rodar um sistema de pás mergulhado na água. O movimento rotativo das pás provocava a agitação da água e, portanto, o aumento de temperatura. Que maravilha! Vamos lá. O que é que diz aqui agora? Ele diz o seguinte, ele diz que a massa total dos discos era 26 quilos, então cuidado, eu tinha dois discos, mas ele não me deu a massa de um disco, ele me deu a massa total dos discos. A massa total dos discos era 26,3 quilos e a massa de água contida no recipiente era 6,04 quilos. Ou seja, enquanto esses discos de 26 quilos caíam, as pás agitavam 6,04 kg de água e isso provocou uma variação de temperatura. E ele vai dizer mais ali um bocadinho quanto foi essa variação de temperatura. Então, a partir dos resultados obtidos, Joule verificou que após 20 quedas sucessivas, ou seja, deixava o sistema cair, levantava de novo, deixava cair, levantava de novo, deixava cair 20 vezes, ele percebeu que a temperatura da água aumentou 0,313 graus Celsius. Então, eu já tenho aqui algumas informações para anotar. Eu já tenho aqui a massa dos discos total é 26,3 quilogramas. Eu já sei que a massa de água vale 6,04 quilogramas, ok? Já sei que a altura de queda dos meus discos era 1,60 metros e eu já sei que a variação de temperatura sofrida foi de 0,313 graus Celsius. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora vamos pensar o seguinte. Enquanto os discos caem, a gente sabe que está existindo o que ali? Uma variação da energia potencial gravítica do meu sistema, energia potencial gravítica.
essa energia potencial gravítica está sendo transferida para a água e está fazendo a água aumentar a sua temperatura. Ora, aumentar a temperatura da água é a mesma coisa que dizer que aumentou a energia interna da água. É a mesma coisa. Você deve estar lembrado que ao variar a temperatura ou mudar o estado físico, eu aumento a energia interna de um sistema. Embora um esteja acontecendo por variação de temperatura, o outro tem a ver com a mudança de estado físico que a gente estudou na aula de variação de entalpia. Então, vamos continuar aqui. Admita que naquela experiência o aumento da energia interna da água foi 95,2% da diminuição de energia potencial dos discos. Ou seja, eu tive um aumento de energia interna que foi 95,2% a queda de energia potencial gravítica do meu sistema. Então, matematicamente, o que ele está me dizendo é que o aumento de energia interna é 95,2% da queda, da diminuição de energia potencial do meu sistema. Então, eu posso escrever que a variação de energia interna é 0,952 da variação da energia potencial. Beleza? Pronto. Sabendo que o sistema é um sistema, ok? Determine a partir dos resultados a capacidade térmica da mássica da água. Determine todos os cálculos efetuados. Então, qual foi a variação de energia interna sofrida pela água? Ou seja, quanto foi a energia interna que a água recebeu da diminuição de energia potencial gravítica do sistema? Ora, nós vimos que essa energia interna aí foi sobre a forma de quê? De energia que aumentou a temperatura da água. Então, essa equação aqui é o nosso mc ΔT. Isso é igual a 0,952 do mgh. Só que isso foi 20 vezes mg ΔH. 20 vezes. Por que 20 vezes? Porque para essa variação de temperatura de 0,313, eu tive que fazer o sistema cair 20 vezes. Então, eu já multiplico aqui 20 vezes mg ΔH. Vicente, por que você coloca ΔH? Porque eu estou falando variação de energia potencial. Então, não é energia potencial H, é a variação de energia potencial. Beleza? Observe que eu tenho todas as informações, exceto a capacidade térmica mássica da água. Então, eu vou agora realizar os cálculos. Vou pegar a massa de água, que é 6,04, vou multiplicar pela capacidade térmica. A variação de temperatura já foi fornecida para mim. A variação de temperatura já foi fornecida, 0,313, opa, errei aqui, botei um 5, 313, isso é igual a 0,952 vezes 20, vezes a massa dos discos, que é 26,3. Cuidado, nós estamos na mania, no costume de chamar a gravidade de G igual a 10, mas nesse problema foi dito para você usar 9,81 e você é uma pessoa, né, que não vai fazer questão disso e vai colocar aqui 9,81. Falta agora multiplicar por quanto? Por 1,60. Me desculpem aí, ficou tudo muito meio apertadinho aqui, mas se você fizer essa conta aqui, ou seja, 0,952 vezes 20 vezes 26,3 vezes 9,81 vezes 1,60 e dividir isso pelo produto entre 6,04 e 0,313, você vai encontrar a capacidade térmica mássica da água. Eu já fiz essa conta, obviamente, 4,16 joules por quilograma grau Celsius. Essa é a capacidade térmica da água, ok? Faltou aqui o 1000, né? Faltou aqui vezes 1000, joule
por quilograma grau Celsius. Observe que esse valor está bem próximo da capacidade térmica máxima da água verdadeira, que é 4,18 vezes 10 a terceira joules quilo grau Celsius, e obviamente que como experimento está muito bom esse resultado, o erro experimental aí baixíssimo, tá bem? Bem, considere que durante uma parte do percurso os discos caíram com velocidade constante. Qual é a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos nessa parte do percurso? Aí, meu amigo, ele me faz relembrar do nosso amigo, do nosso TEC. Não vai escrever isso na prova não, hein? O que é o TEC? É o Teorema da Energia Cinética. Como ele quer o somatório dos trabalhos, ele quer o trabalho da força resultante. E o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Observe que o trabalho sendo igual à variação da energia cinética e sendo a velocidade constante, ou seja, o módulo da velocidade é constante, isso significa que a variação da energia cinética é zero. Moral da história, trabalho da força resultante é igual a zero. Beleza? Então, foi exatamente isso a resposta do problema. Trabalho da força resultante é igual a zero. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima questão. Um grande abraço, um grande beijinho. Tchau, tchau!